Olá, a graça e a paz, nós estamos na segunda aula. Na última aula nós demos uma introdução, falamos da igreja e também dissemos a possibilidade de haver uma rejeição da unção, da rejeição também do fluido do Espírito e como isso pode ocasionar não só a morte espiritual de uma igreja, como também que algo se torna até prejudicial para aquela comunidade. Então, o avivamento seria a forma que Deus ele tem de trazer à tona aquilo que estava vivo, o seu plano original e a sua forma de ver a igreja na face da terra. Sabe, queridos, a gente vai ver também avivamento de forma pessoal. Quando eu dei o exemplo, por exemplo, com Timóteo, em que ele disse, reaviva o dom que há em vós. E eu quero deixar muito claro que muitas vezes, em um lugar que já morreu espiritualmente, coletivamente, está morta aquela unção, muitas pessoas elas continuam tendo experiências com Deus. Então, o fato de uma pessoa, duas pessoas, três pessoas terem experiências espirituais em um determinado local, não quer dizer que aquele local coletivamente está fluindo um rio de forma a abençoar, dirigir toda uma comunidade. Sendo assim, querido, há sim a possibilidade de haver, por uma questão, ou de rejeitar a unção, rejeitar o fluido do Espírito, ou permitir que pecados coletivos, de que cultura do pecado se estabeleça em uma determinada igreja, em troca, talvez, de uma aceitação. Isso pode, sim, fazer com que uma igreja perca a sua funcionalidade espiritual. Possa ser que a igreja cresça, possa ser que a igreja multiplique, mas possa também ser que a igreja não tenha um fluir do Espírito Santo e a sua participação sobrenatural. Mas eu queria falar nesse momento acerca daquilo que a gente pode ver também, o que está escrito em Marcos capítulo 7, versículo 8. Em Marcos capítulo 7, versículo 8, eu queria falar um pouquinho sobre a tradição. Porque a tradição também pode matar o fluir do Espírito. Pode matar também algo que a igreja precisaria de Deus. E Deus, ele muitas vezes quer trazer revelação, muitas vezes Deus quer trazer um crescimento, algo progressivo. O Evangelho, ele é progressivo. E muitas vezes as pessoas estão arraigadas, presas em tradições. E eu queria falar com vocês o que está aqui escrito. Em Marcos 7, versículo 8, se você puder me acompanhar. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. E disse-lhes ainda, jeitosamente, rejeitais o preceito de Deus, para guardardes a vossa própria tradição. A Bíblia está deixando claro que Jesus Cristo falou que o homem pode rejeitar a direção de Deus por causa da sua própria tradição. Em Marcos 7,13, está escrito assim, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Então, se a gente juntar Marcos 7, 8, 9 e Marcos 7, 13, a gente vai perceber que o que está sendo escrito aqui é que as pessoas, muitas vezes, elas guardam uma tradição, têm aquilo como verdade, propaga para as próximas gerações, e aquilo se enraiza por muitos séculos, décadas, e por meio de uma localidade, uma geografia, uma nação, e aquilo dali se torna como que uma verdade absoluta, sendo que é uma declaração relativa. Eu vou dar alguns exemplos para você, talvez você ache bastante engraçado, mas eu costumo nas minhas aulas falar um pouquinho até sobre isso, em que quando eu estou dando sobre esse assunto, onde eu estiver, eu falo muito para a pessoa poder entender o que é tradição. Aqui na nossa região, eu não sei se na sua região você tem esse exemplo. Se você tem, por favor, coloque aí nos seus comentários no YouTube alguma coisa para poder acrescentar no nosso material também. Então, se você se identifica com aquilo que eu vou passar para você, se você, quem sabe, sofreu na pele também, como eu também sofri algumas coisas da tradição, eu queria que você passasse para mim. Então, eu não sei se na sua região existe esse tipo de tradição, mas na nossa região aqui existe. Então, meu pai, por exemplo, na nossa casa, meu pai falava muito a questão dos antigos. Então, se a gente colocava a mão na cabeça,
Aí chegava, o meu pai dizia, tira a mão da cabeça, porque isso vai agorar você, isso vai fazer mal para você. E eu dizia, mas quem foi que ensinou isso? Ele, os antigos. Muitas vezes a gente sentava na mesa e aí estava de chapéu, ele dizia, tira o chapéu, porque isso daí vai fazer com que traga maldição para você. E aí eu dizia, mas quem disse isso? Os antigos. E aí a gente às vezes entrava em casa, correndo da chuva, com o guarda-chuva aberto, ou até mesmo brincando como criança, abria o guarda-chuva, queria fazer de uma barraca, alguma coisa desse tipo dentro de casa. E aí o meu pai chegava e dizia assim, olha, não pode fazer isso, porque isso daí está agorando a casa e pode matar uma pessoa dentro de casa, porque os antigos vão falar isso. Eu me lembro também que meu pai dizia que era muito bom ter um cágado dentro de casa, porque quando tivesse um cágado dentro de casa, se o vento passasse, né, que seria o AVC, né, mas os antigos e os mais antigos diziam sobre derrame, né, sobre o vento que está passando, e aí dizia, olha, se tiver um cágado dentro de casa, com certeza vai passar primeiro no cágado e vai proteger a família. E eu me lembro também que uma vez a gente estava em casa e botava a sandália para um lado, para o outro, eu botava virado para cima e meu pai dava bronca, porque aquilo também podia trazer maldição. Isso sem falar quando a gente ouvia falar sobre se misturar água com jacamole, se misturar água gelada com pirão de carne quente. Então, se fizer isso, tem uma expressão aqui, eu não sei se na sua região pode ser um palavrão, mas na nossa região não é um palavrão, então, na nossa cultura aqui falava assim, estopora. Então, se você tomar água gelada com pirão de carne quente, isso pode estoporar você. Leite com manga, leite com jacamole, pode estoporar você. E por fim, né, o auge de todos os preceitos e tradições dos antigos, dizia que se a rasga-mortalha, que é um tipo de coruja, né, uma ave de rapina, ela passasse por cima da sua casa e cantasse 3 vezes, pronto, certeza que alguém da família ali morreria. Talvez você já tenha ouvido coisas sobre isso. Eu falava para meu pai tantas coisas que a gente seguia dentro de casa, tantas coisas que a gente fazia, e eu perguntava para meu pai, quem foi que ensinou isso? E meu pai dizia, os antigos. Eu dizia, meu Deus, eu queria um dia conhecer quem são esses antigos, porque parece que se os antigos falaram, pronto, está falado. Então, quantas tolices, quantas coisas que a gente ouvia, como que uma coisa como se fosse certa, como se fosse uma coisa que fosse correta, como se fosse algo que fosse uma cláusula pétrea, algo que de fato seria prego batido e ponta virada. Quantas vezes, querido, a gente ouvia esse tipo de coisa e a gente ficava com medo, atemorizado. E a Bíblia diz, está muito claro, em Marcos capítulo 7, versículo 13, que quando você acredita em uma coisa, ao contrário da palavra, por mais que você diga que segue a palavra, mas você está preso àquilo que foi passado para você, você, por causa dessa tradição, está anulando, está completamente aniquilando o poder da palavra na sua vida. Então, pastor, tem condição de anular o poder da palavra na minha vida? Tem. Quando você para de renovar a sua mente. A palavra de Deus, ela tem o poder para transformar na sua vida, para atuar na sua vida quando você renova a sua mente. Sabe, querido, deixa eu dizer algo para você. Falando sobre isso, sobre tradição e falando sobre avivamento, nós precisamos sempre entender que você só vai compreender o que é avivamento quando você entender o que é que ele vai avivar. E qual é o processo que fez com que muitas coisas morressem. E uma dessas coisas, nessa segunda aula, agora o que eu quero tratar, que seria o terceiro ponto, seria a tradição. Quero começar com isso, com certeza a gente vai falar sobre mais coisas, mas sobre a tradição. A tradição é algo que pode aniquilar. Pastor, toda tradição é ruim? Não, toda tradição não é ruim, querido. Tem tradições que são muito boas. Me dê um exemplo, vou lhe dizer. Por exemplo, quando você tem a tradição de olhar para os 2 lados antes de atravessar na rua, isso é uma boa tradição. Isso é uma coisa que você vai passando. Olha, quando você atravessar a rua, você deve olhar para o lado esquerdo e para o lado direito. Isso é uma boa tradição. Existem tradições que, quando enraizam no nosso coração, coadunam, culminam, concordam com a Bíblia, com a palavra. Por exemplo, nós temos uma tradição na minha casa da minha filha pedir a minha bênção, da minha filha pedir a bênção
da minha esposa. E isso daí é uma tradição que a gente vê na Bíblia. A gente vê na Bíblia famílias brigando pela bênção. Então, a bênção é algo real e que foi perdida ao longo do tempo. Então, são tradições saudáveis que comungam com a palavra de honrar pai e mãe. Então, são tradições que precisam ser protegidas. Entretanto, quando uma tradição é corrigida, entra em colapso, entra em discordância com a palavra de Deus, a palavra de Deus tem que prevalecer. Eu me lembro muito bem de momentos da nossa igreja em que nós recebíamos irmãos aqui na nossa igreja e nós temos vários treinamentos aqui na nossa igreja. E eu me lembro muito bem que às vezes a gente ensinava para os irmãos, olha, o caminho é esse, está aqui na Bíblia, a gente passava vários preceitos e a pessoa dizia, pastor, eu concordo. Me lembro muito bem de um caso aqui agora, pastor, eu concordo, pastor, o senhor está me mostrando na Bíblia, mas eu não consigo. Pastor, eu não consigo, de forma alguma, viver desse jeito, por causa da tradição que eu tenho aqui dentro. E a pessoa deixava de viver o melhor, sabendo que estava na Bíblia aquilo, entendendo que aquilo dali estava revelado pela palavra, concordava com a palavra, mas dizia, eu não consigo, porque a tradição, ela é muito maior dentro de mim. Sabe, querido, se você não estiver disposto a confrontar as tradições que estão dentro de você, se você não está disposto a confrontar as verdades que colocaram dentro de você pela palavra, você não vai conseguir chegar até o conhecimento. Quando eu era ateu, eu queria dar esse exemplo para você, quando eu era ateu, e completamente ateu, eu cheguei a um ponto da minha vida que eu tive um encontro com Deus. E aquele encontro comigo fez eu rever todos os meus conhecimentos. E existe algo na filosofia que é muito bonito. Para esse momento eu acho que você poderia fazer, caso esse vídeo esteja chegando para você, talvez você seja um ateu. É que muitas vezes eu pegava aquela verdade já estabelecida dentro de mim, e eu tirava essa verdade e eu confrontava essa verdade por meio de outras óticas. E fazia com que eu pudesse verificar se aquela verdade poderia sobreviver. Bem assim é Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é a verdade. Você pode confrontar Jesus do jeito que você quiser. Por isso que existe uma matéria chamada apologética cristã. Você pode confrontar Jesus da forma que você achar melhor. Mas ele sempre vai ser a verdade, e é uma verdade absoluta. Então, toda a verdade da tradição que é confrontada e ela é abalada, isso não é uma verdade absoluta, isso é uma declaração relativa. Talvez ela funcionou para uma pessoa. Ah, pastor, o senhor não sabe, a minha avó, ela foi protegida por tal situação. Tá bom, irmão, talvez para a sua avó isso funcionou, mas isso não é uma verdade absoluta. Isso é uma declaração relativa, ela funcionou com sua avó, naquele momento, desculpe, naquele dia, naquela hora, e de forma alguma, irmão, ela vai funcionar para outras pessoas. Sabe, nós precisamos compreender que nem sempre algo que funcionou com uma pessoa vai funcionar com outra. Isso se chama declaração relativa. Porém, a verdade ela é absoluta. Então, quando a gente vai estudar, por exemplo, a história da igreja, a gente vai ver que ela foi construída, a história da igreja, não estou dizendo a igreja. Existe uma diferença entre igreja de Cristo e igreja cristã. A igreja de Cristo é a igreja que vai ser arrebatada. Não é uma placa denominacional, tá certo? Pelo contrário, eu acredito que a gente vai se assustar muito com o arrebatamento, em que pessoas vão ser arrebatadas e outras não. Então, talvez algumas pessoas que a gente reputava como pessoas muito ligadas a Deus, essas pessoas não vão estar tão ligadas assim e não vai estar no arrebatamento. Então a igreja de Cristo é a igreja que será arrebatada no dia do arrebatamento. É a igreja que foi lavada e remida pelo sangue, é a noiva do Cordeiro, que vai cear nas bodas. É aquela que vai receber o galardão, que vai receber o corpo glorificado. Então, essa daí é de fato a igreja de Cristo, mas existe também igreja cristã. A igreja cristã é o CNPJ, é a placa, é a denominação. Então, amados, deixa eu falar algo para você. Algumas pessoas gostam de bater direto, a confrontar, maltratar. Quando começa a estudar isso e começa a não entender, até é bom a gente poder fazer um parâmetro aqui. Sabe, irmãos, não é
doentio, não é errado, não é pecado haver denominações na terra. Se você perguntar, pastor, era o plano original de Deus ter tantas denominações na face da terra? Não. Era plano de Deus que o seu corpo se manifestasse de forma diferente, porém, de forma de uma identidade, porém de manifestações diferentes, amém? Na terra. Porque a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela vai pregar a mesma coisa, deveria pregar o mesmo conteúdo, de formas diferentes. Eu não sei se você vai conseguir entender isso. Então, às vezes, amado, a gente vai, por exemplo, compartilhar o conhecimento, né, para uma criança, um bebê, de forma mais lúdica. Você pega 2 maçãs, aí você diz assim, eu tenho quantas maçãs aqui na mão? Aí a criança vai dizer, 1, 2. E se eu tirar uma maçã, quantas ficam? 1. Então, quando eu chego lá na 1ª, 2ª série, 3ª série, já não vai ser mais dessa forma. Como é que vai acontecer? Simplesmente, na hora que eu estiver lá ensinando, mais 1. Aí vão dizer 2. Então, não vai mais precisar de uma maçã. É o mesmo conteúdo, mas ensinado de uma forma diferente. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela tem várias formas de passar o canal. Por isso que o nome é evangelismo. Sistema de passar o evangelho. Então, existem vários sistemas de passar o evangelho. Então, a igreja de Cristo foi chamada aqui na terra para comunicar com a sua vida o evangelho, as boas novas. Então, as boas novas, em uma tribo tupi-guarani, vai ter uma forma de ser passadas as boas novas na Europa intelectual, vai ser uma outra forma. Então, a comunicação, ela pode modificar, mas o conteúdo dela deverá ser o mesmo. Entretanto, querido, a gente precisa compreender que às vezes as pessoas estão criticando, dizendo assim, esse negócio de placa denominacional é coisa de homem, a placa denominacional, isso, aquilo ali, é coisa de homem, e coisa desse tipo. E às vezes é um discurso para justificar a ausência de vontade naquela pessoa de congregar, ou mesmo frustrações, ou mesmo ela entendeu a teologia, os estudos de uma forma muito seca, sem amor e sem óleo, sem unção mesmo. Amém? E querido, deixa eu dizer algo para você. Nós temos várias famílias, tá certo? Por exemplo, a minha família é uma família, a sua família é outra. Então, todos nós temos um momento de lazer, a sua família vai almoçar, a sua família vai jantar, a sua família vai tomar café da manhã, a sua família vai ter um ritmo em que coisas serão iguais a outras famílias. Porém, a forma da gente assistir televisão, a forma da gente brincar, a forma da gente ter um lazer, a forma da gente comer, a forma da gente sentar na mesa, talvez vai ser totalmente diferente da sua casa. Mas nós almoçamos do mesmo jeito que você almoça, porém de forma diferente. Então, a mesma coisa é a igreja de Cristo. Desculpa, a igreja cristã. A igreja cristã, elas são as denominações que se reúnem na face da terra. Mesmo aquela igreja que diz, a igreja sem placa, né? Eu ouço muitas pessoas dizer, qual a igreja que você faz parte? Não, eu faço parte da igreja sem placa. Mas mesmo assim, a igreja sem placa já está rotulada, é a igreja sem placa. Então não tem mais, nesse momento agora, antes do arrebatamento da igreja, não tem mais como fugirmos dessa situação. Uma situação que foi ocasionada, tá certo? Não depois da reforma protestante. Você talvez pense que isso aconteceu na reforma protestante, mas isso aconteceu até antes, certo? No concílio lá dos bispos, que chama metropolitanos, em que o próprio bispo de Constantinopla, ele não concordou com a forma que o bispo que estava indo agora assumir o papado, coordenou as coisas. Então, um dos primeiros rachas que aconteceram foi esse lá. Então, ou de expressões diferentes que não concordavam. Então, amado, não vá pensando, porque às vezes as pessoas têm uma leitura pseudo-livresca. O que é uma leitura pseudo-livresca? São pessoas que
leram pouca coisa e acham muita coisa, ou apenas leram uma vertente, apenas leram uma linha e esqueceram de outras linhas e de outros fatos históricos. Entenda que historiador muitas vezes manipula informações ao seu bel prazer, ou mesmo eles são limitados por uma escola. Às vezes um historiador ele faz parte de uma escola, então ele só vai ter uma visão, ele não tem um prisma. Ok, então voltando para cá, a igreja ela se reúne aqui na terra hoje por denominações. E essas denominações, elas por si só, não quer dizer que elas estão erradas. Escute isso. Então, talvez você faça parte de uma denominação que o evangelho seja exprimido de uma forma. Você não pode ter a intolerância de chegar e criticar outros irmãos, querido, que tenha talvez uma outra forma de expressar. Então tem irmãos, querido, que glorificam a Deus, por exemplo, tem outros irmãos que pulam, tem outros irmãos que saltam, tem outros irmãos que choram, tem outros irmãos que ficam quietos, e aí um quer criticar o outro, ele é desse jeito, ele é daquela forma. Mas deixa eu lhe fazer uma pergunta, se todos nós pegássemos em uma corrente elétrica, todos nós expressaríamos aquela corrente elétrica da mesma forma? Não, porque cada um de nós temos uma personalidade, uma forma de expressão, de comunicação. Então, amado, nada disso é meninice, são expressões de correspondência com a nossa espiritualidade. Então, nós precisamos entender que eu não posso criticar o outro irmão, que talvez se reúne de uma forma diferente. Pastor, eu sou muito feliz na minha igreja, porque lá nós somos bem quietinhos, nós somos, sabe, a gente não se expressa, se manifesta tanto. Eu acho tão legal isso. Amém, meu irmão, isso funciona para você, vai em frente. Mas talvez um outro irmão, ele vai precisar de uma expressão maior. Quem está errado? Nenhum dos dois, porque os dois estão se comunicando. Se os dois se comunicando de uma forma diferente, chega no mesmo ponto, pelo mesmo evangelho, pelos mesmos princípios, entenda o que eu estou falando. Se você está chegando no mesmo ponto, pelo mesmo evangelho, pelos mesmos princípios, glória a Deus. Então, irmãos, a gente precisa compreender que a gente precisa só fugir do que seja heresia e do que seja colocar na carga do diabo algo que é de Deus ou de Deus aquilo que é do diabo. Aí precisamos fugir disso. Amém? Então, por isso, a história da igreja cristã, não a igreja de Cristo, porque a igreja de Cristo, você assistiu a primeira aula, já sabe que é o desenho perfeito. Existe uma coisa no direito que se chama ser e dever ser. O ser e o dever ser. Então, existe o que é para ser, existe aquilo que deveria ser. Deixa eu melhorar. Existe aquilo que é e existe aquilo que deveria ser. Acho que agora eu expliquei melhor. Então, existe aquilo que é e aquilo que deveria ser. É o ser e o dever ser. A mesma coisa acontece, se você pegar lá, a primeira aula você vai aprender que a igreja, ela tem um desenho. Inclusive a sua manifestação local, Deus desenhou. E esperou pessoas se sensibilizarem ao Espírito para poder fazer ela nascer, ela se manifestar aqui na terra. Glória a Deus. Então, essa igreja, ela tem um fim proveitoso, ela tem um porquê e um para quê, ela tem uma direção e ela tem um destino, ela tem um propósito, ela tem um projeto, ela tem uma manifestação, ela tem uma relevância. Hoje está muito em voga esse termo, igreja relevante. Ela tem uma relevância. Então, essa igreja, ela foi escrita. A igreja de Cristo, ela foi materializada na terra como a igreja cristã. Ok? Então, a igreja de Cristo seria o DVC. E a igreja cristã é o que ela é aqui na terra. Então, quando ela foi ser escrita aqui na terra, construída aqui na terra, ela começou a registrar uma história. E essa história, ela teve a influência de 3 espíritos, por assim dizer. Ou de 3 personalidades, ou de 3 pessoas. A primeira é o Espírito Santo, é o que deveria ser. A segunda é o homem, que talvez não seja errado, porque existem coisas que de fato é a cultura local e a sabedoria que precisaria trabalhar ali.
mas tem outras coisas que não. Foi a carnalidade do homem, coisas que não são tão interessantes assim. E existe também o espírito do anticristo, que aí é completamente avesso a, de fato, a manifestação de Deus aqui na terra. Anticristo seria anti-unção, ou seja, fazer de tudo para que a unção não se manifeste aqui na terra. Então, amados, existe sim na igreja cristã, aqui ou ali na sua história, entenda, eu vou fazer nessa aula de hoje, em algumas aulas eu vou fazer muitas notas de rodapé para que você não entenda de forma errada, ou corte e compreenda de forma errada. O que eu quero dizer nesse momento é o seguinte: eu não estou dizendo que a sua igreja, que você congrega, tem o Espírito do homem e o Espírito de Cristo. Não é sobre isso que eu estou falando. Muito provavelmente a sua igreja está seguindo o fluir do Espírito, respeitando a unção, colaborando com o Espírito Santo, tendo uma boa medida para com o pecado no sentido de aquele que é pequeno na fé, o que é jovem na fé, o que é maduro na fé, a cultura local que tem o seu tratamento com relação ao pecado da forma correta, e também a questão da tradição, quando é confrontado com a palavra, vocês têm avançado. Glória a Deus por isso. Mas eu estou falando da história da igreja, a história da igreja, o painel da igreja. O painel da igreja, como um todo, existem coisas doutrinárias, no geral, que muitas vezes foram inseridas pelo homem ou mesmo pelo espírito do anticristo. E isso daí são coisas que o avivamento, o verdadeiro avivamento vai abolir, vai tirar toda essa gordura, vai tirar tradição, vai tirar pecado, tá certo? Vai tirar as distorções, as crancas, os pesos no que diz respeito ao espírito do anticristo, há também a coisa de homem, né? Não pode isso, não pode aquilo. Por quê? Porque não pode, pronto, né? Por causa dos antigos, né? Os pais da igreja, eles achavam que era dessa forma, certo? Mas está na Bíblia, é a interpretação deles. Então, coisa desse tipo, tem que ter cuidado. Vocês estão aqui? Então, se você consegue entender isso, nós vamos entender que ao longo da história da igreja cristã, ela foi escrita pela influência dessas três manifestações. Porém, no avivamento vai ficar somente aquilo que é do Espírito Santo. Amém? Então, quando houve a reforma protestante, em outras aulas nós vamos trazer pessoas, personalidades, e também o avivamento da reforma protestante foi um avivamento, foi sim um avivamento, em vários campos. Por exemplo, no campo da salvação, o campo do acesso à palavra de Deus, isso tudo é avivamento, trouxe vida de novo. Então não existia mais vida nisso, então trouxe vida nessa situação. Então, a reforma protestante, que foi sim um grande avivamento, ela tinha dois princípios, certo? Reformar e protestar. O primeiro princípio, reformar, ele dá relevância ao mundo. Como assim, pastor? Vamos lá. A igreja, naquele momento, a igreja predominante naquele momento, era uma igreja que estava perdendo o seu significado com o mundo, a sua conexão com o mundo. A igreja que vigorava naquele momento, aquela igreja medieval, era uma igreja que não tinha comunicação com o mundo mais. Era uma igreja que falava outra língua, o latim, ninguém entendia o latim, a população não entendia o latim, muitos clérigos nem entendiam o latim. Eles não tinham acesso à palavra de Deus, as pregações não tinham acesso, inclusive as escolas mesmo, de estudo clássico, era totalmente governada e dominada por aquela igreja, por aquela manifestação daquela igreja naquele tempo, e muitas das suas doutrinas eram carregadas de pontos errôneos de interpretação da palavra ou de tradição humana que estava sendo introjetado na palavra. Então estava completamente seca, estava completamente distante da massa do mundo e das pessoas. E as pessoas estavam completamente vivendo na sua espiritualidade uma vida seca.
Então, a reforma protestante, ela foi uma reforma que trouxe as pessoas para perto da palavra. E porque as pessoas começaram a vir para a palavra, elas começaram a ter o desejo de aprender, a estudar, a querer aprender a ler de fato, a escrever. É tanto que Martinho Lutero, ele foi pai da primeira ideia, não sei se você sabe disso, mas isso é muito fantástico, em que o Estado fornecesse escola acessível para todas as pessoas. Então, Martinho Lutero, nas próximas aulas eu vou explicar melhor isso, Martinho Lutero trouxe essa expressão em que os príncipes, os nobres, os feudos, o Estado ali, ele deveria dar acessibilidade ao estudo. E o estudo fazia com que as pessoas tivessem conhecimento também da palavra. Então, a reforma protestante, ela trouxe a igreja para trazer uma relevância maior para o mundo. E não só sugar do mundo, mas que a igreja fosse mais relevante para o mundo. Ela pudesse, de fato, salgar e trazer luz para o mundo, querido. E também protestar. Então, reformar daria significância para o mundo. E protestar daria o seu propósito. Uau! Uau! Então, a reforma protestante, ela trouxe esse grande avivamento. Um avivamento para ajudar, colaborar com aquela comunidade, fazer aquela comunidade crescer, fazer com que aquela comunidade alcançasse. Então, não era algo presa, a igreja presa às quatro paredes, mas era uma igreja atuante, era uma igreja que estava próximo, de fato, do povo. E a protestar seria dar o seu propósito. Então, a igreja, ela estaria norteando, ela estaria indicando o que o povo, o que as pessoas precisariam cumprir aqui na terra. Então, tanto a igreja tinha significância, como ensinava as pessoas a ter propósito, a ter um destino divino aqui na terra, em onde ele deveria desaguar todos os talentos, onde deveria desaguar todos os dons que Deus tinha colocado, e também fazer com que as pessoas aceitassem a Jesus, as pessoas voltassem para Jesus, as pessoas nascessem de novo. Então isso daí fazia com que a igreja causasse e tivesse sua significância. E quando a gente se lembra disso, a gente não tem como não se lembrar do que Jesus ele falou, que Pedro seria uma pequena pedra. Pedro, tu és Petros, né? Tu és uma pequena pedra. E sobre esta grande pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão. Então, quando a gente estuda a passagem que está escrita lá no Evangelho de Mateus, quando a gente estuda essa passagem, quando a Bíblia fala da igreja pela primeira vez, nós precisamos entender a beleza disso daqui. Jesus, ele muitas vezes, imagina, Jesus ele é o arcabouço de conhecimento de Deus andando aqui na terra. Eu imagino, assim, a complexidade para Jesus e a sabedoria dele de explicar coisas divinas, poderosas, grandiosas. Obviamente que ele é Jesus, eu acho que a maior revelação é essa, ele é Jesus, mas eu teria dificuldade, quantas vezes eu estava na minha faculdade lá, e dizia assim, Beltrano é PhD, ia dar uma aula na faculdade lá, e ele explicava as coisas e eu não entendia nada, eu dizia, rapaz, não estou entendendo nada, não estou compreendendo nada que essa pessoa está falando. E tinha às vezes um aluno lá que já tinha perdido matéria, que já tinha passado pela situação e tinha perdido matéria, aí chegava para mim e dizia, tá com dificuldade, não estou entendendo nada do que esse doutor tá falando, eu sei que ele é o cara, eu sei que ele sabe tudo sobre isso daí, mas não estou entendendo nada disso aí que ele está falando. E aí um colega meu, que já tinha reprovado na matéria, chegava para mim, eu sei que você deve ter passado por isso também, eu sei que fez faculdade, e ele dizia, não, o que ele está tentando explicar é isso, isso, isso. Eu disse, rapaz, agora eu entendi. Eu agora entendi o que você está falando. Então, quantas vezes eu já vi pessoas com PhD, com conhecimento tremendo, não conseguem passar. Mas Jesus, ele era o PhD do universo. Né? O conhecimento
sublime e tinha uma facilidade para passar. E ele sempre buscava as palavras certas, do jeito certo, para passar para as pessoas. E ele procurou, sabe, uma palavra para significar o projeto chamado igreja aqui na Terra. Ele procurou uma palavra, eu queria que você entendesse isso, que Jesus procurou uma palavra para poder significar algo. E, obviamente, eu queria que você entendesse que Jesus, quando chegou na Terra, ele usou as palavras existentes. Né? Porque, às vezes, as pessoas dizem, essa foi a primeira vez que foi falada essa palavra. Não, essa palavra já vinha sendo falada. Mas foi a primeira vez que essa palavra foi usada com esse sentido. E aí Jesus, ele diz assim, olha, igreja. Contra a igreja. O que vai ser construído sobre mim, o meu corpo, a minha noiva, o meu povo, vai se chamar igreja. E a palavra igreja é a palavra eclésia, ou eclésia, que quer dizer um povo ou uma assembleia preparada, decidida para sair e colocar em prática. Se você pegar todas as explicações do que quer dizer, seria isso aí. E, amados, ele pegou essa palavra de um lugar tão sublime, em que os patrícios da época, em diversas cidades e comunidades, eles tinham o direito de tomar atitudes. Então, vinha algum expositor ali, sobre alguma situação. Exemplo, olha, nós estamos tendo muitos animais passando, muitos carros, muitas carroças passando por tal lugar. Isso está prejudicando tal coisa. Vamos fazer o seguinte, por aquele lugar não passa mais carro. Agora ali só vai passar pedestre, então a gente agora vai botar os carros passando por outro lugar. E aí quem concorda com isso? Os patrícios lá levantavam a mão, os outros concordavam, alguma minoria discordava, chamada democracia. E ali eles tomavam uma decisão mediante um consenso. Havia um consenso naquele lugar, mediante uma explanação, todo mundo decidia, a partir daquele dia, ninguém mais passava com carroça naquele lugar. Então, isso daí, essa assembleia de pessoas que eram informadas, instruídas, para tomar uma decisão e depois sair botando em prática aquilo que tomaram a decisão, chamava-se igreja. Então, nesse momento, querido, a gente para analisar e para perceber algo poderoso, em que Jesus, ele usa essa palavra para dizer o que ele queria do seu corpo aqui na terra. E o que isso quer dizer? Que nós vamos nos reunir em um lugar. Nós vamos estar conjuntamente em um lugar. Por isso, de novo, cai por terra essa teoria de que não, sabe? Você pode ser dirigido por você mesmo. E de vez em quando você liga lá o YouTube. E o youtuber da vida vai guiar você, vai dirigir você. Deixa eu falar algo para você. Primeiro, eu não tenho insegurança. Segundo, eu não tenho baixa autoestima, tá certo? Mas a minha Bíblia diz, e a sua Bíblia também diz, que Paulo falando sobre Timóteo, ele diz, olha Timóteo, no mundo você vai ter muitos aios, muitos pedagogos, mesmo assim você não vai ter muitos pais. E sabe o que Paulo está querendo dizer ali? Ele está querendo dizer o seguinte, aios e pedagogos são pessoas que vão completar, sabe? É muito gostoso, eu uso muito YouTube, irmão, eu uso muito Instagram, Facebook, blog, Bíblia online, artigos online, homens e mulheres guiados por Deus do mundo inteiro. Eu amo demais tudo isso, mas isso tudo é complemento de uma unção local. Tudo isso é um fortificante, é um chantilly de uma unção local. O que vai manter você vivo, o que vai manter você saudável, é o feijão com arroz, a carne e a salada de todo dia que você come. E isso daí é a paternidade local, é a igreja local que vai trazer para você. Então, nós precisamos ter muito cuidado com essa ideia das pessoas hoje em dia, uma ideia de congregar em casa. Principalmente em tempos modernos, em que as pessoas elas podem até se acostumarem a pegar as pregações da igreja local e dizer, não vou assistir hoje não, sabe? Não vou assistir hoje não, eu vou gravar, e vai estar gravado lá, vai estar lá mesmo no YouTube mesmo, vai estar em outro canal, vai estar em outra situação, vai estar gravado lá. Então, depois eu assisto. Então, a pessoa vai para a cama, bota um balde de pipoca, e como se estivesse assistindo sessão da tarde, vai lá
olha que legal, muito bom essa pregação, que legal, e está comendo pipoca, dá uma cochilada, volta, dá outra cochilada e volta. E sabe, amados, uma das coisas que a igreja é uma academia. A Bíblia diz que nós precisaremos exercitar as nossas faculdades espirituais. Então, a igreja é uma academia. E você sabe que a academia é um lugar de disciplina. A academia é um lugar que você vai exercitar. Você vai ter uma hora para chegar, você vai ter um programa de exercícios para poder fazer. Então, amados, a gente, às vezes, no conforto da nossa casa, a gente não vai ter essa disciplina. A igreja também é um restaurante, a igreja também é uma escola, então a igreja é uma padaria. Então, você precisa entender as significâncias da igreja, do corpo local, para você não cair na esparrela de entender, não, se eu não for essa semana para a igreja, se eu não comungar com os meus irmãos, não tem problema nenhum. E talvez você possa dizer, pastor, é porque o senhor é pastor. Não, querido. Deixa eu falar algo para você. Quem me conhece sabe, independente de eu ser pastor hoje ou não, desde o dia que eu me converti, há 20 anos atrás, eu nunca perdi um culto da minha igreja se não fosse por algo altamente importante ou por causa de uma missão que eu precisava cumprir. Entretanto, para mim, igreja sempre foi alimento que eu precisava, com urgência, necessitando. Eu não aguentava esse negócio de passar uma semana sem ir para a igreja, pelo amor de Jesus. Então, a unção coletiva, o contato com os irmãos, o contato com as pessoas, aquele momento ali, aquela instrução naquele local, faz toda a diferença, porque o seu espírito está comendo, por assim dizer, naquele ambiente. Então, amados, às vezes a gente está trocando a unção coletiva, a unção local, o apacentamento local, por um youtuber aqui, por um youtuber ali, e você tem que ter muito cuidado com isso. Esses homens e mulheres de Deus que estão permeando, inclusive eu que estou aqui agora, você que não faz parte da nossa igreja, eu quero dizer para você que o seu pastor, a sua igreja local, é a principal unção que você deve honrar. Tá certo? Então, é isso que nós precisamos entender, que a Bíblia vai falar que a igreja é uma eclésia. E o que é eclésia? Um corpo, uma comunidade, uma assembleia. Pessoas que se reúnem, tomados uma decisão para sair. John Wesley, ele dizia que existia uma coisa chamada assentimento mental. O que é assentimento mental? São pessoas que vão para um culto, são pessoas que ouvem uma palavra e dizem, é verdade, concordo, é isso mesmo. Mas depois parece que bate uma amnésia espiritual em que as pessoas não praticam. Parece que está concordando ali. Mas na hora que sai pela porta da igreja, não pratica nada do que está sendo falado, do que está sendo ministrado. Então, querido, nós precisamos entender que isso não é igreja. Lembre, a Bíblia diz que contra a igreja, as portas do inferno não prevalecerão. Contra o quê? Contra a igreja. E o que é a igreja? É um povo que se reúne, toma uma decisão e sai praticando. Então, se você não se reúne, você já está enfraquecendo esse propósito. E se você se reúne e não toma uma decisão naquela pregação que foi guiada pelo Espírito, em concordância com a palavra, em confrontar coisas que estão em você, e você decide tomar uma decisão naquele dia, pede graça a Deus para praticar, e você não sai fazendo isso, vocês estão entendendo isso? Você faz o contrário, as portas do inferno vão prevalecer contra você. Porque o mecanismo que faz com que as portas do inferno não prevaleçam, a autoridade está debaixo de autoridade. A autoridade, ela só se manifesta no reino espiritual quando ela está submissa. Você precisa entender isso. Então, quando você está dentro de uma igreja, que você vê o Espírito Santo falando, por meio da palavra, testemunhando, testificando dentro de você, e você toma aquela decisão espiritual, pela graça, pelo favor ali, você sai debaixo de autoridade, e as portas do inferno não prevalece. Porém, se você escuta tudo isso e você recua, ou você nem vai para ouvir, as portas do inferno vão prevalecer contra você. Pastor, por que é importante a gente entender isso? Para que você possa compreender o que é que Deus vai avivar e como vai avivar naquilo que se diz, estudando sobre avivamento. Outra coisa, a coisa que a gente precisa compreender, como eu estava falando aqui também, da primeira aula e também agora nessa segunda aula, é, por exemplo, a questão de verdades absolutas e declarações relativas. Existe uma coisa que se chama verdade absoluta. E qual é uma verdade absoluta? Verdade absoluta é aquilo que não muda ao longo do tempo.
não muda de forma nenhuma, porque é algo que é imutável, certo? Então Deus é bom, em todo tempo Ele é bom. Ele é o mesmo antes, hoje e será sempre, certo? Deus é amor, Deus é onipresente, Deus é onisciente. Então são verdades absolutas. Deus é todo poderoso, isso é verdade absoluta. Porém, algumas pessoas estão perdendo tempo, se desgastando. Tem pessoas que estão presos a algo que precisa ter muito cuidado. Me permita falar algumas coisas. Por exemplo, alguns anos atrás, as pessoas diziam assim: olha, bateria é coisa do diabo. Bateria é coisa do diabo. E quantos bateristas, algumas décadas atrás, foram perseguidos e não quiseram ficar numa igreja? A Bíblia diz: ai dos pastores que dispersam as minhas ovelhas. Quantas pessoas tinham tanto talento e foram expurgadas da igreja por causa de um entendimento de declaração relativa? Até um dia que alguém descobriu que Satanás lá em Ezequiel, pelos seus engastes, seus tambores, conduzia o louvor no céu. Eita, os tambores agora. Então os tambores podem. Então os tambores conduziam Satanás como ministro de louvor. Então os tambores, bateria, como se fosse a bateria de hoje. Então alguém vai lá na história da música e entende que aqueles sinos, aqueles tambores, seria hoje a junção para formar a bateria. Então agora pode. Quantas pessoas disseram um dia: não, olha, o rock and roll é do pecado, é do diabo. O rock é do diabo. E aí a gente aprende, né, na história da música, que o blues, o jazz, surgiram dentro, ou particularmente dentro dos campos das igrejas, né, as músicas. E o rock também surgiu dentro lá da musicalidade das igrejas, as igrejas dos negros, por assim dizer também. E aí depois disseram: não, o ritmo não tem nada a ver. Mas houve um tempo de perseguição, das pessoas falarem mal, das pessoas dizerem: não pode. Sabe, um dia desse, a gente ouviu pessoas dizendo: olha, a Bíblia é a Bíblia mesmo, sabe? Que está lá no papel, que você pega, aí tem que pegar, a Bíblia tem que estar no papel. Querido, se a Bíblia tem que estar no papel, então a Bíblia, ela deveria estar uma parte nas pedras, a outra parte nas madeiras, a outra parte no couro e no pergaminho. Então a gente deveria vir com um carrinho, né, um carrinho daqueles de construção. Talvez nem desse no carrinho de construção, acho que nem daria no carrinho de construção, pelo amor de Deus. Acho que a gente teria que vir com um caminhãozinho. Cada um, irmão, ia ter que vir com um caminhãozinho para trazer a sua Bíblia, se for na sua originalidade mesmo. Olha, até aqui foi numa pedra, certo? Tem que ser uma pedra. Até aqui foi numa madeira, então vai ter que ser uma madeira. Então até aqui vai ter que ser dessa forma. Porque, querido, às vezes a gente tem um discurso tão vazio e fica perseguindo outros irmãos. Quando eu já ouvi histórias, por exemplo, de pessoas estarem na igreja e pessoas serem criticadas porque estavam com a Bíblia no celular. Irmão, deixa eu dizer algo para você. A palavra de Deus, muito pelo contrário, ela não deve nem estar no celular, ela não deve estar nem no papel, ela tem que estar no nosso coração. Se ela estiver em qualquer lugar e não tiver entrado no nosso coração, ela não fez o papel dela. Então, meu irmão, deixa eu dizer algo para você. A gente precisa parar de ser tolo, de estar discutindo bobagem, de estar perseguindo coisas que a gente ainda não entende. Eu costumo fazer, eu queria lhe dar essa dica, eu costumo fazer o seguinte, eu costumo dizer assim: Senhor, eu não estou entendendo isso aqui. O Senhor está nisso? E Deus muitas vezes me ensina e me mostra a beleza do que está por ali, por detrás. Então, amados, a gente precisa entender que existem sim declarações relativas. Existem pessoas que dizem que aquilo é do diabo, a usar aquilo dali é do diabo, a usar aquilo outro é de Satanás, aquilo outro ali é do diabo. Deixa eu dar um exemplo para você sobre declarações relativas. Há algum tempo atrás, a gente viu as pessoas dizendo assim: política é do diabo. Aí sabe o que foi que o diabo fez? Muito obrigado. Eu vou pegar a política para mim. Aí, há muito tempo atrás, alguém disse assim: a cultura e as artes
é do diabo. Aí o diabo disse, tá bom, muito obrigado, eu vou ficar com ela para mim. E nós que tínhamos a autoridade da igreja, ela começou a entregar tudo para o diabo. Tome, diabo. Olha, o dinheiro é do diabo, a prosperidade é do diabo, é materialismo. O diabo, opa, oxe, dê para mim o dinheiro e a prosperidade. E a gente começou a rejeitar algo que a gente precisa entender, irmão. Quando Adão caiu no Éden, não caiu no Éden somente a espiritualidade da humanidade. Quando Adão caiu no Éden, caiu tudo. Pastor, isso é importante na aula de avivamento? Sim. Porque Deus, no seu grande avivamento, não vai só avivar a espiritualidade da igreja, mas vai avivar as artes, cultura, economia, a política do mundo ali através da igreja. E a igreja precisa entender o mais rápido possível que Deus ele quer restaurar tudo o que caiu lá no Éden. Pastor, então o senhor está dizendo que o mundo ele vai ficar perfeito? Não, eu não estou dizendo que o mundo ele vai ficar perfeito. Porque a perfeição do mundo só vai vir no momento que Jesus vier com o seu cetro de justiça e estabelecer o seu milênio aqui na terra. Vai começar a perfeição do mundo, a restauração da perfeição do mundo. Vai começar a restauração da perfeição do mundo, até desaguar no seu plano original. Tá certo? Mas isso aí é talvez outras aulas de escatologia, são outras aulas de escatologia. Mas nesse momento eu quero dizer para você que a igreja, sim, vai cumprir um papel poderosíssimo no grande avivamento, em que ela vai influenciar e ganhar muitas vidas dentro da política, da economia, das artes. Ela vai expressar grandes coisas poderosas nessas áreas. Então a igreja não pode se fechar e tem que tomar de volta do diabo, tomar dele aquilo que nós entregamos ou aquilo que ele roubou. Então, amados, nós precisamos entender claramente o que é declaração relativa dentro de uma igreja. Porque Deus não tem compromisso com declarações relativas, com julgo, com canga. Deus tem compromisso com a sua palavra, certo? Então, quando a gente vai tratar sobre tradição, quando a gente vai tratar sobre declaração relativa, tudo isso é um preâmbulo para eu poder falar sobre uma grande tradição, que eu preciso que você agora entenda todo esse conjunto. Eu estou levando você ao longo dessas aulas, bem esmiuçadamente, a compreender o grande plano de avivamento do Senhor aqui na terra. Então, eu queria conversar com você sobre a teoria cessacionista, ou a teoria da cessação dos dons. A teoria da cessação dos dons de Agostinho, ou conhecido como muitos como Santo Agostinho. Sabe, houve um movimento de renovação chamado de montanismo. Esse movimento impactou muitas pessoas, certo? Foi um movimento liderado por um homem chamado Montano, nos primeiros séculos da igreja. E lá no montanismo, as coisas começaram muito bem, os dons fluindo, os dons espirituais estavam fluindo. Mas chegou um momento que eles começaram, aqui ou ali, ter alguns exageros. Entretanto, eles assim foram muito influenciadores, os montanistas foram influenciadores na sua primeira parte de grandes homens de Deus, inclusive protestantes, inclusive grandes avivalistas. Então, por favor, se você já leu coisas maravilhosas sobre o movimento montanista, está valendo. Mas para esse momento, nós precisamos entender que existe algo que não colaborou com a visão que foi pega por Agostinho. Porque numa fase final do montanismo, eles começaram a rejeitar o conhecimento da palavra e começaram a entender que os dons, principalmente a profecia, era superior à palavra de Deus. E nós entendemos que a profecia ela precisa ser julgada, e julgada pelo testemunho da palavra. Então, quando a gente vê essa questão do montanismo, entre os anos de 185 e 212 depois de Cristo, a gente vai ver que marcou tanto a história
uma parte negativa do montanismo, que foi base para o argumento de Agostinho para a doutrina da cessação dos dons. A segunda coisa é que Agostinho estava participando ou fazendo parte da Igreja Imperial. E a Igreja Imperial, ela faz parte da história da Igreja, que se divide da seguinte forma. Os primeiros anos da Igreja se chama de Igreja Apostólica. Depois da morte de Estevão e também a perseguição aos apóstolos, ela começa a tomar uma dimensão de igreja perseguida. Dar-se cerca de 300 anos depois de Cristo, a igreja entre apostólica e igreja perseguida. Depois houve a situação de Constantino, e na situação de Constantino, em que ele se torna o sumo pontífice da igreja, estabelecendo um papado, em que ele era a parte política e econômica da igreja, e o papado a parte espiritual, dali começa um processo de prostituição da igreja na terra. Esse processo durou cerca de 300 anos. E durante esses 300 anos, aconteceu a abertura para o que nós chamamos de igreja medieval. É quando se entende uma completa anulação da igreja como um todo. Obviamente, aconteceram pontos luminosos durante toda a história da igreja. Você vai ver que todos os historiadores falam de pontos luminosos, de sacerdotes ortodoxos que foram usados por Deus e usados pelo Espírito Santo, mas a sua imensa maioria estava contaminada por um ou outro desses pontos que eu estou tratando até aqui. Então, em meio a toda essa situação, Agostinho se levanta, fazendo pelo método dedutivo, ele deduzindo, por meio do que ele estava vendo, ele começou a tirar conclusões, e motivado também pelos erros dos montanistas. E ele estabelece uma doutrina chamada a doutrina da cessação dos dons. E ele afirmou algumas coisas. Ele disse assim: por que pergunto, não ocorrem mais milagres em nossos dias, como acontecia nos tempos antigos? Respondo que eles eram necessários naquela época, antes que o mundo viesse a crer, para que o mundo fosse convertido. Eu quero finalizar essa aula de hoje. Eu sei que você pode dizer, poxa, eu queria que fosse colocado o resto, dado o resto. Então, não, a gente vai fazer aulas de 1 hora, para que você possa ir tomando nota, você vá conhecendo. Mas eu quero colocar para você que Agostinho, em meio a uma igreja que estava se prostituindo, de forma não articulosa, mas de uma forma errônea, ele interpretou de uma forma errada o que estava acontecendo naquele contexto e colocou uma tradição dentro da história da igreja que houve um preço muito alto e que, inclusive, influenciou igrejas protestantes. Então, baseado nisso, eu finalizo a aula de hoje, mostrando para você, na aula de hoje, o quanto a tradição pode matar também o fluir do Espírito, e o avivamento vai de encontro a tradições que não colaborem com a sua palavra, porque a Bíblia diz que a tradição pode anular a palavra de Deus. Obviamente, como eu expliquei para você, tradições que não coadunam com a palavra. Então, querido, que você possa investigar, verificar se as tradições que você está imergido colaboram ou não com o fluir do Espírito Santo. Porque a Bíblia diz, errais por não conhecer o poder e a palavra. A palavra de Deus manifesta vida, poder e alegria. Porque o reino de Deus é assim. Que Deus abençoe você. Até a terceira aula.